O SBT, uma das emissoras mais icônicas da televisão brasileira, está enfrentando um momento crítico. Desde a morte de seu fundador e maior símbolo, Silvio Santos, a emissora tem lidado com desafios financeiros, queda de audiência e dificuldades em se reinventar. Hoje, vamos explorar em detalhes o que está acontecendo nos bastidores do sistema brasileiro de televisão e discutir o futuro dessa gigante da comunicação brasileira. Será que este poderia ser o fim da emissora mais feliz do Brasil? É isso que você irá descobrir hoje neste vídeo. Antes de entendermos a crise atual, é importante relembrar como o SBT se consolidou como um dos maiores canais de televisão do Brasil. Fundado em 1981 por Silvio Santos, o SBT logo se tornou sinônimo de entretenimento popular, apostando em programas de auditório, novelas mexicanas, jornalismo leve e humor. Sob a liderança de Silvio Santos, o canal viveu sua era de ouro, sendo pioneiro em formatos que marcaram gerações. E para falar de SBT é impossível não falar do Homem do Baú. Silvio Santos, a maior marca e rosto da emissora, por décadas à frente do SBT, sendo imortalizado por sua história e trajetória na TV brasileira e no SBT. O SBT foi comandado por um líder visionário e incansavelmente ambicioso. Silvio Santos era conhecido por identificar oportunidades únicas e transformá-las em fenômenos culturais. Sempre atento às tendências e ao gosto do público, ele sabia como fazer um bom negócio e moldar o sucesso da emissora. Claro, algumas apostas foram arriscadas e nem sempre trouxeram o retorno esperado, mas esses casos foram pontuais quando comparados ao volume de acertos do eterno Homem do Baú. Silvio Santos não apenas construiu um império televisivo, mas também criou um laço emocional com o público brasileiro, apostando em conteúdos que falavam diretamente ao coração das pessoas. Seu legado é, sem dúvida, um dos mais marcantes na história da TV brasileira. Como não lembrar e amar uma das maiores e mais icônicas apostas do SBT e de Silvio Santos, Chaves. O programa de humor de origem mexicana conquistou os corações dos brasileiros, atravessando décadas e arrancando risadas com seu humor simples, leve e contagiante. Até hoje, é quase impossível assistir a um episódio e não se encantar com a turma da vila liderada por Chaves e seu icônico barril. Além disso, Silvio Santos foi pioneiro em trazer as novelas mexicanas para o sul-Brasil, consolidando sucessos que rivalizaram com a audiência de sua maior concorrente, a poderosa Rede Globo. Produções como A Usurpadora, Maria do Bairro e Cúmplices de um Resgate não só marcaram época, mas em muitos momentos desbancaram produções nacionais em popularidade, tirando o sono da gigante global. A perda de Silvio Santos e o fim de uma era. Com o falecimento de Silvio Santos, o SBT perdeu não apenas seu fundador, mas também sua figura central. Ele não era apenas um empresário, era o símbolo da emissora. Sua visão e presença carismática eram fundamentais para manter o público fiel e engajado. A ausência de Silvio deixou um vazio difícil de preencher, tanto na liderança quanto na programação. Após essa triste perda para a emissora, a pergunta que se fazia era: e agora, sem Silvio, como será o SBT sem ele à frente? Os problemas atuais do SBT, a queda de audiência. Nos últimos anos, o SBT vem enfrentando uma queda acentuada na audiência. Programas que antes eram líderes em seus horários, como Eliana e Domingo Legal, perderam força para concorrentes como Globo e Record, além do crescimento das plataformas de streaming e YouTube. Problemas financeiros. Outro grande problema é o lado financeiro. Sem o mesmo apelo de antes, o SBT tem enfrentado dificuldades para atrair anunciantes e gerar receita. Além disso, há o desafio de lidar com a herança de Silvio Santos, uma emissora que sempre teve uma gestão familiar, mas que agora precisa se modernizar e profissionalizar. Falta de inovação. Especialistas apontam que o SBT tem dificuldade em se reinventar. A dependência de formatos antigos, como programas de auditório e reprises de novelas, não acompanha as novas tendências de consumo de conteúdo. Os bastidores do SBT pós-Silvio Santos. Com a saída de Silvio Santos, a administração do SBT ficou nas mãos de suas filhas, com empresas e departamentos sendo divididos entre elas. Patrícia Abravanel, merecidamente, herdou o longevo programa Silvio Santos. No entanto, a transição de liderança não foi fácil.
as filhas enfrentam o desafio de equilibrar o legado do pai com a necessidade de modernizar a emissora. Esse conflito de gerações pode estar contribuindo para as dificuldades atuais. Essa nova fase caiu nas mãos de Daniela Beirute, a filha que assumiu a presidência e liderança da emissora. À frente do SBT, ela tomou uma das decisões mais tristes e difíceis da história da emissora, algo nunca visto na época de Silvio Santos. De acordo com o jornalista e colunista Ricardo Feltrin, foram realizadas aproximadamente 300 demissões dentro da emissora, começando pelos maiores salários, que incluíam diretores, e em seguida, atingindo colaboradores com anos de casa e até mais recentes. Com essa difícil decisão, o atual SBT não teve como escapar dessa fase delicada, necessária para que a emissora pudesse respirar diante da sua crítica situação financeira. Claro que esta não é a primeira vez que o SBT enfrenta uma crise financeira. Há relatos de que, em diversas ocasiões, Silvio Santos colocava dinheiro do próprio bolso para evitar cortes e demissões na emissora. Silvio sempre demonstrou apreço por cada colaborador, reconhecendo a importância de cada um para o funcionamento e sucesso do SBT. Não é à toa que, até hoje, ouvimos elogios e demonstrações de carinho sobre Silvio Santos, vindos de pessoas que tiveram a honra de trabalhar ao lado do inesquecível Homem do Baú. Perspectivas futuras. Mas será que o SBT ainda pode se reinventar? Alguns especialistas acreditam que sim. Uma das possibilidades é investir em novas plataformas, como o streaming, para atrair o público jovem. Essa aposta já foi feita com o lançamento do Mais SBT, um aplicativo de acesso gratuito que disponibiliza todo o acervo e a programação do SBT. Uma iniciativa que deu certo e foi bem aceita pelo público. Outra estratégia seria diversificar a programação, apostando em formatos inovadores e conteúdos regionais, aproximando ainda mais a emissora de seu público. Silvio Santos, como ninguém, conhecia profundamente o perfil do público do SBT e sabia exatamente o que sua audiência gostava de assistir. O SBT está, sem dúvida, passando por um momento desafiador. Porém, como já vimos no passado, a televisão brasileira tem uma incrível capacidade de se reinventar. Só o tempo dirá se o SBT conseguirá superar essa crise e continuar no coração dos brasileiros. Era esperado que o SBT pudesse enfrentar dificuldades após a perda de seu idealizador. Isso já é algo comum no mercado televisivo. Emissoras como a TV Tupi, Manchete e até a Globo enfrentaram altos e baixos após a perda de seus fundadores. Algumas acabaram encerrando suas transmissões, enquanto outras seguem ativas, mas operando com dificuldades, praticamente respirando por aparelhos, diante da atual baixa audiência da TV aberta. Quer saber mais sobre o futuro da TV aberta no Brasil? Te convido a assistir este vídeo sobre o assunto. E você, o que acha do futuro do SBT? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Até a próxima! Te espero no próximo vídeo.